Olá, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Dossiê CNN. Todo domingo à noite a gente leva até você documentários e reportagens especiais feitas no Brasil e no mundo sobre a pandemia do novo coronavírus. No programa de hoje, em busca da cura, nossas repórteres investigam os tratamentos mais promissores para combater a doença. Alguns dos principais cientistas do mundo revelam à nossa equipe o funcionamento do vírus e como ele pode ser atacado. 120 nanômetros, ou 120 bilhões de vezes menor que um metro. Seria preciso enfileirar 58 mil coronavírus para chegar ao comprimento de um grão de arroz. Este é o tamanho do vírus, também chamado de veneno ou toxina. Uma partícula microscópica capaz de mudar para sempre o rumo da humanidade. Quem seremos depois dele? Como nos comportamos diante da ameaça iminente? Ficamos separados? Quem vai se contaminar? Um desconhecido silencioso que levanta perguntas inquietantes. Sobre a ciência, sobre o comportamento, sobre a economia, sobre a existência humana. Para alguns, um agente de mudança. Buscar, na verdade, olhar com um movimento de esperança, né? Olha, quanta coisa boa pode isso também estar trazendo. Não que seja bom a doença, não que seja bom a pandemia, em hipótese alguma. Mas, em compensação, a gente também tem oportunidades de buscar novas alternativas de se conviver, novas alternativas de conexão e explorar a nossa criatividade. Para outros, um inimigo mortal. O fato é que ele está entre nós e o melhor a fazer é entendê-lo. Desvendar seu comportamento, suas preferências e, principalmente, suas fragilidades. Nesta reportagem, nossa equipe, com a ajuda de alguns dos maiores especialistas da área, vai destrinchar o novo coronavírus para que você enxergue as partes que compõem este enorme quebra-cabeça. O que a população pode ficar tranquila é que a comunidade científica não vai se render, né? Se a gente parafrasear o Churchill, né? Never surrender, nós vamos atrás de soluções. Um desafio ainda sem as peças completas, mas com muitos jogadores dispostos a encontrá-las. Dia 31 de dezembro de 2019. O escritório da Organização Mundial da Saúde na China informa que há casos de uma pneumonia ainda desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei. Wuhan tem 11 milhões de habitantes e fica no leste do país. Um ponto estratégico para os trens que ligam a região com as cidades mais importantes e mais populosas da China. Além de um porto no rio Yangtze, que conecta Wuhan com Xangai, no leste, e Chongqing, no oeste. A cidade também tem um aeroporto internacional que transporta cerca de 20 milhões de passageiros por ano e tem voos diretos para Londres, Paris, Nova York e Dubai. 3 de janeiro de 2020.
Autoridades chinesas reportam à OMS que o país tem 44 casos de uma pneumonia causada por um agente desconhecido. 7 de janeiro. Cientistas chineses conseguem isolar o vírus e identificá-lo como um novo tipo de coronavírus, que é batizado de SARS-CoV-2. SARS significa Severe Acute Respiratory Syndrome. Em português, Síndrome Respiratória Aguda Grave. CoV é uma abreviação de coronavírus, um grupo de vírus que tem o formato de uma coroa e por isso leva este nome. Um deles é o SARS-CoV-1, causador da doença SARS, que surgiu em 2002, também na China, e que provocou uma epidemia. Este novo coronavírus leva então o número 2 no nome. Para que os cientistas do mundo todo falem a mesma língua, a OMS batiza a doença provocada pelo vírus, Covid-19. Covid é uma abreviação de Coronavirus Disease, ou doença do coronavírus. 19 se refere a 2019, o ano em que a doença surgiu. Os coronavírus pertencem a uma família de vírus que podem circular tanto entre humanos como entre animais, incluindo camelos, gatos e morcegos. A característica principal deles é provocar doenças respiratórias de gravidade variável, que podem ir do resfriado comum à pneumonia fatal. O que a gente sabe é que ele é um vírus novo, que não estava presente na imunologia e na biologia humana, e que ele tem uma propriedade de preferência por células de mucosa, que são as partes internas do organismo, e especificamente por células de mucosa da área respiratória e da área respiratória baixa. 11 de janeiro. A Comissão Nacional de Saúde da China recebe informações detalhadas de que a pandemia pode ter começado em um mercado de alimentos na cidade de Wuhan. 12 de janeiro. A China divide com o mundo o código genético do vírus para que os outros países desenvolvam kits de diagnóstico. 13 de janeiro. O ministro da Saúde Pública da Tailândia reporta o primeiro caso importado do novo coronavírus. O paciente esteve em Wuhan, na China. Neste momento, nada mais é capaz de deter o avanço da doença. De carona na velocidade da globalização, o SARS-CoV-2, ou o novo coronavírus, se espalha pelo mundo. Esta é a história mais divulgada. O que de fato aconteceu com esse vírus e como ele surgiu e se espalhou pelo mundo ainda é um quebra-cabeça que cientistas, médicos e pesquisadores tentam montar. De acordo com o jornal South China Morning Post, o governo chinês teria dados que mostram que o primeiro caso da doença foi registrado no dia 17 de novembro, 44 dias antes do anúncio para o mundo de uma doença perigosa e ainda desconhecida. O primeiro contaminado seria um homem de 55 anos, morador da província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan. Deste dia, 17 de novembro em diante, até 5 pessoas teriam sido contaminadas por dia. Um mês depois, 60 casos da doença estariam confirmados. Segundo o jornal britânico The Guardian, relatos oficiais do governo chinês para a Organização Mundial da Saúde confirmam que o primeiro caso foi diagnosticado no dia 17 de novembro. A partir desta data, ainda segundo The Guardian, médicos que tentaram alertar os colegas sobre a gravidade da doença foram repreendidos.
Até o dia 20 de janeiro, nenhum pronunciamento público foi feito sobre a transmissão entre humanos da doença. Segundo o jornal britânico The Guardian, diante da rapidez com que o vírus se propagou, há 3 possibilidades. A primeira seria a de que os casos não foram detectados a tempo. A segunda, a de que foram detectados, mas não foram reconhecidos como a nova doença. E a terceira, de que foram detectados, reconhecidos, mas a divulgação foi abafada. Estamos em Campinas, na Grande São Paulo. Este é o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a instituição tem 4 laboratórios, que são referências mundiais e recebem representantes da comunidade científica e empresarial. Repare neste laboratório. Você não consegue ver, mas aqui há bilhões de coronavírus em estudo. Eles são trazidos para cá porque estes cientistas querem entender como eles funcionam. É o primeiro passo em busca de uma molécula que possa combatê-lo. Mas como todos estes cientistas trabalham sem se contaminar? Se são partículas microscópicas de fácil transmissão, como eles estão seguros? Em muitos laboratórios pelo mundo, os cientistas usam roupas altamente protetoras que impedem a entrada de qualquer micro-organismo. Aqui é diferente. O Márcio é engenheiro de vetores. Ele é o responsável por manter segura uma equipe de 50 cientistas que se voluntariou para trabalhar presencialmente e, assim, acelerar as pesquisas. Quando a gente vai testar esse vírus em cultura de célula para verificar e procurar medicamentos que possam inibir o vírus, uma das preocupações é a gente utilizar uma partícula que seja segura. Então, a gente precisa utilizar uma partícula que ela possa ser manipulada dentro da estrutura que a gente tem e que ela não vá acarretar na infecção de quem mexe com esse experimento ou de que ela possa ser liberada para o meio ambiente. O que o Márcio faz é modificar o vírus para que ele se torne inofensivo. A nossa ideia foi engenheirar o genoma viral, eliminando sequências de genes que estão relacionados com a replicação do vírus e deixando apenas 3 genes que são importantes para a formação da estrutura do vírus. Traduzindo, este aqui é o SARS-CoV-2, ou novo coronavírus. Ele é todo formado por proteínas. Na parte de fora, é possível ver essas estruturas em forma de agulha que constituem a coroa. São os spikes. É com essas hastezinhas que o vírus chega na célula e consegue entrar, ou seja, infectar. Esta casca redonda é composta de outras proteínas, chamadas de membrana e envelope, que protegem o material genético, o DNA. Ele é responsável pela replicação do vírus, o que significa que esta estrutura vai se multiplicar e infectar outras células. Cada vírus pode criar entre 10 e 100 mil cópias. O que o Márcio faz, então? Ele retira este material genético e deixa o vírus apenas com as partes não infecciosas, para que a Daniela e outros cientistas não se contaminem. O desenvolvimento de fármacos, em geral, não só para a Covid, mas em geral, ele requer diferentes especialidades, né? Desde a química, né, para produzir moléculas, desde a biologia molecular ali, para você produzir as proteínas, o vírus, entender como as pequenas moléculas, né, que são os fármacos, interagem com essas proteínas, até biólogos celulares, biólogos mais de sistemas,
médicos, né? Computação é uma especialidade muito usada cada vez mais hoje em dia, né? Matemática. Daniela tem apenas 39 anos e é a coordenadora científica do CNPEM. Trabalhava com o desenvolvimento de novos fármacos criados a partir da biodiversidade brasileira, compostos de fungos, plantas e animais. Ao se deparar com a chegada da pandemia, Daniela só pensa em uma atitude. Nós temos que agir, temos que nos unir e tentar enfrentar essa pandemia, né? Então, quais ferramentas que nós temos aqui, além dessas que já estão sendo utilizadas, que podem complementar para a gente fazer um estudo mais rápido, mais completo, né? Trazendo as outras especialidades e atingir não só um alvo, mas vários alvos do vírus e também do hospedeiro humano. Para isso, ela precisa entender este micro-organismo, olhar o inimigo por todos os ângulos. São os genes. Cada gene desse vai codificar uma proteína. Com a ajuda da tecnologia, a pesquisadora passa dias analisando as imagens obtidas do SARS-CoV-2. Ele já é formado por 4 proteínas estruturais mais o material genético. Esse material genético ele codifica para mais 16 proteínas, né? Que não formam essa casquinha, mas elas têm funções muito importantes no ciclo de vida do vírus. As proteínas são as grandes responsáveis pelas ligações entre células e vírus. E é exatamente nesta ponte que a Daniela está focada. Ela quer bombardear a passagem e evitar o contágio. Estas imagens feitas pela Fiocruz mostram o momento exato em que o vírus, esta área escura, infecta a célula humana. Depois, como as partículas se aderem às membranas. E, por fim, como o vírus se multiplica no interior das células. Para visualizar melhor, pense em uma chave e uma fechadura. Veja como o spike do vírus se encaixa na célula. Ao estabelecer esta ligação, ele abre uma porta de entrada e infecta o organismo. Aqui entram os cientistas. Haveria uma outra chave que se encaixaria no vírus, bloqueando sua entrada na célula? Essa é uma das proteínas do vírus, né? Uma protease. E ela tem a forma de um coração. A gente consegue localizar as cavidades, né? Os buracos, que seriam os sítios dessa proteína. E esses sítios que são as nossas fechaduras, né? Onde a gente quer encontrar chaves, que seria essa moléculazinha aqui, pequena, ou os fármacos que a gente quer colocar nessa proteína, que bloqueiam esse sítio. Então, ele não... É uma forma de destruir o vírus. É uma forma dela não ter mais função, e como ela tem uma função importantíssima para o vírus, e você interrompe a replicação do vírus. Problema colocado, os cientistas agora correm uma maratona, ainda sem previsão de linha de chegada, para solucioná-lo. Uma curva que começa subindo de forma lenta. Em 2 meses, se transforma em um tsunami. Uma onda assustadora que pega alguns países, como a Itália, de forma desprevenida. Diante da tragédia anunciada, enquanto o número de contaminados dispara em vários lugares do mundo, pesquisadores e cientistas começam uma corrida desenfreada. São hospitais, instituições, as mentes mais brilhantes do planeta, unindo forças para encontrar as armas necessárias para combater um único inimigo. Minúsculo, silencioso, mas capaz de um estrago de proporções históricas. A comunidade científica passa a se perguntar: o que venceria o novo coronavírus? No caso do vírus, ele tem várias fechaduras, né?
Se a gente entope alguma dessas fechaduras com fármaco, né, com medicamento, ele não consegue abrir essas fechaduras, ele não consegue entrar na célula, ele não consegue liberar seu material genético dentro da célula, ele não consegue se replicar, ele não consegue bloquear a resposta celular a ele, né, não consegue se proteger, né? Então, os fármacos que nós estamos pesquisando, eles são chaves. No dia 15 de abril, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, anuncia um medicamento secreto que teria 94% de eficácia no combate ao novo coronavírus. O medicamento é colocado na lista de remédios controlados, ou seja, que precisam de receitas especiais para serem comprados. Dias depois, órgãos da imprensa divulgam que se trataria do medicamento nitazoxanida, conhecido como Anita, um vermífugo seguro, inclusive para uso por crianças. A Daniela foi uma das responsáveis por descobrir a eficácia deste medicamento. Apesar de não confirmar o nome do remédio em momento algum durante a entrevista, a Daniela faz uma ressalva. Todo medicamento ele tem que ser usado com acompanhamento médico, né? Não use automedicação, isso é muito perigoso, né? Existem doses específicas. E assim, esses medicamentos que estão sendo divulgados, até onde eu sei, nenhum medicamento comprovadamente funciona em seres humanos com o Covid-19. Então, nós estamos aguardando os estudos clínicos para ter essa comprovação. O uso da cloroquina, assim como o do Anita, medicamentos que já existem há décadas, parte da lógica de que já se sabe como se encaixam com o vírus. O desenvolvimento de um fármaco, um novo fármaco, ele demora décadas, tá? Numa situação de pandemia, é quase impossível, a gente precisa de um medicamento para ontem, né? É muito difícil a gente usar as abordagens tradicionais de buscar novas moléculas, né? Desenvolver essas moléculas, estudar essas moléculas para aí poderem ser aplicadas em humanos. O reposicionamento, ele tem a vantagem de já usar toda uma informação que foi obtida durante décadas sobre medicamentos já conhecidos e usados em outras aplicações clínicas. A gente já tem isso pronto. Reposicionamento é um método científico que usa uma molécula ou medicamento que já existe para combater uma doença diferente daquela para a qual ele foi criado. Nesse momento, a gente investiga todos os fármacos já em uso clínico, né? São cerca de 2.000 moléculas, né, que nós investigamos. Então, todos que já são usados em humanos, a gente vê qual deles poderia ser usado para a Covid-19 especificamente. Os cientistas analisam qual destes medicamentos seria a tal chave que bloquearia as fechaduras do vírus. Então, no caso, a gente tem um chaveiro de cerca de 2.000 chaves, né? E o vírus tem cerca de 20 fechaduras e temos mais algumas das células. Então, vamos pôr umas 30 fechaduras. Então, a gente fica encaixando as 2.000 chaves nas 30 fechaduras e vê quem encaixa melhor. O cerco contra o coronavírus começa a se fechar. De 2.000 chaves testadas, os cientistas chegaram em apenas 11. São as 11 chaves mais promissoras. As 11 chaves que nós testamos, 3 funcionaram no vírus, tá? Só que, até agora, uma delas, que nós avaliamos, a gente não encontrou, ela é muito segura, né? Ela não causa efeitos colaterais em dosagens muito altas, né? Incluindo para crianças, pacientes imunodeprimidos, né? Ela não causa efeitos colaterais cardíacos. Este medicamento seguro seria o Anita, que no ranking do CNPq está em segundo lugar no combate ao vírus. Elimina 94% da carga viral na célula. Já a cloroquina está em primeiro lugar, com eficácia de 97%. Só que a cloroquina é bem menos segura do que o medicamento recomendado. A cloroquina muito pouco se sabe, esse medicamento sugerido nesse primeiro momento, se tem algumas evidências,
O doutor Otávio Berwanger é diretor de pesquisa clínica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele analisa os efeitos colaterais da cloroquina em testes clínicos que já estão sendo feitos com pacientes. Elas podem ter eventos adversos do ponto de vista do coração. Elas podem causar algumas arritmias. E essas arritmias podem ser graves, né? Podem levar ao óbito ou alguma consequência grave. Então, essas arritmias do coração são um problema. Elas podem levar a alguns problemas no fígado também, alterar a função do fígado. A gente sabe do uso mais prolongado dela na questão, né, de problemas na retina e aí causar alguns problemas de visão. Apesar de todas essas reações, segundo o Dr. Otávio, os benefícios da cloroquina para o tratamento da Covid-19 podem ser maiores que os riscos. Os benefícios em tratar a doença Covid-19 sejam bem maiores do que esses riscos. Então, essas são as respostas, esses são os pedacinhos do quebra-cabeça que estão faltando. E como é que a gente vai completar esse quebra-cabeça? Com esses estudos. Depois de muitos testes feitos com números menores de pacientes do que aqueles indicados pela comunidade científica e fora dos padrões de pesquisas clínicas, o Brasil decidiu reunir os maiores centros médicos do país para conduzir estudos dentro dos moldes internacionais. Ao invés do Brasil ficar esperando a resposta vir de fora, nós estamos tomando a dianteira e fazendo projetos muito robustos, com toda a aprovação, todo o acompanhamento das nossas autoridades. A cloroquina está sendo testada em cerca de 90 hospitais e instituições no Brasil. São 630 pacientes com quadros moderados da doença e 440 em estado grave. Pacientes que têm sintomas leves começarão a participar de testes clínicos. Os pesquisadores também analisam os efeitos da cloroquina sozinha ou associada à azitromicina, um antibiótico. Para a gente ter uma resposta definitiva, a gente precisa realmente concluir estas pesquisas. O que nós temos hoje são sinais preliminares de que pode ser, sim, que a cloroquina e a hidroxicloroquina funcione. Esses sinais preliminares são definitivos? Eles não são definitivos, mas eles merecem ser estudados, tá? Por esses ensaios clínicos. O Anita também irá para o ensaio clínico com pacientes em 7 hospitais do Brasil. A pesquisa acontecerá dentro dos moldes aceitáveis pela comunidade científica. Serão 500 pacientes envolvidos. Nem cloroquina, nem Anita. Um outro medicamento pode chegar na frente. De acordo com os cientistas internacionais ouvidos pelas nossas repórteres, seria a pesquisa mais completa já feita para um remédio contra o coronavírus. Nem cloroquina, nem Anita. Um remédio pode chegar na frente no combate ao coronavírus. Nossas repórteres conversam com exclusividade com alguns pesquisadores internacionais que apostam no medicamento. De uma forma mais profunda, assim. O professor Roberto Pecoá Filho estuda pesquisas clínicas há 20 anos. Tem um longo currículo. É professor da Escola de Medicina da PUC do Paraná, principal investigador do Centro de Pesquisas Epicenter e líder científico do George Institute for Global Health, um centro de pesquisas baseado na Austrália. Hoje, ele mora na pequena cidade de Ann Arbor, em Michigan, nos Estados Unidos. A gente sabe que a pesquisa clínica, para ela acontecer de forma estruturada, né, de forma que possa organizar dados robustos para aprovação de tratamentos, ela leva tempo, né? A gente está tendo que acelerar o processo. Roberto acompanha as pesquisas em andamento no mundo. A primeira medicação que vai divulgar estudos clínicos com número suficiente de pacientes para que esses estudos sejam robustos o suficiente para poder se analisar a eficácia e segurança de uma medicação para tratamento de Covid-19 vai ser o antiviral Remdesivir. O estudo com o Remdesivir pode ter os dados mais robustos até agora, já que está sendo testado em cerca de 70 centros médicos pelo mundo. O medicamento já recebeu aprovação do FDA,
a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, apenas com dados preliminares. André Kalil, o médico brasileiro que conduz as pesquisas na Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, falou com exclusividade para a CNN Brasil. Então, se a gente começou a fazer a análise parcial do estudo, então, obviamente, o estudo ainda está em análise, ainda tem pessoas que estão dentro do estudo, ainda está se coletando dados, ou seja, tem muita coisa acontecendo nessas próximas semanas. Mas, quando a gente fez a análise parcial dos dados, dos primeiros, mais ou menos, os primeiros 500 pacientes, se verificou que o Remdesivir, na verdade, aumenta a velocidade de recuperação significantemente nos pacientes, comparado com os pacientes que não receberam o Remdesivir. De acordo com Kalil, o tempo de internação de pacientes com sintomas graves cai de 15 para 11 dias. Uma redução de 4 dias que diminui o risco de complicação. Mas o benefício seria exclusivamente para pacientes internados. O Remdesivir ou qualquer medicação que vá melhorar a sobrevida de pacientes graves, elas são medicações que realmente vão ter esse efeito positivo no indivíduo, mas elas não vão ter um efeito a nível de saúde pública, né? de vigilância. Por quê? Porque a nível de saúde pública, tu tem que usar prevenção. Tá? E o Remdesivir não é uma medicação para prevenção, é uma medicação para tratamento. Então, são duas coisas muito diferentes. Quando a gente fala em prevenção, nós estamos falando aí de distanciamento social, nós estamos falando do uso de máscaras, nós estamos falando de vacinas. O Remdesivir, ele certamente... Agora, preste atenção na revelação do médico brasileiro. Se todos os estudos seguirem como esperado, o Remdesivir reduziria em 30% o número de mortes. 8% dos pacientes que receberam Remdesivir morreram e 12% dos pacientes que receberam placebo morreram. Que nesse caso, se tu comparar 8% com 12%, nós estamos falando em um terço, né, de redução. Se esse for o caso da redução de morte com Remdesivir, então tu está reduzindo em torno de 30%, que é certamente maravilhoso, né? De salvar vidas, uma vida é importante. Mas cura só vai existir quando existir uma medicação que vai erradicar 100% da doença, 100% da mortalidade. O Remdesivir foi criado em 2012 por uma empresa americana baseada na Califórnia, chamada Gilead. Em caráter experimental, foi testado contra doenças provocadas por vírus como o Ebola, que se espalhou pela África, e o MERS, um outro tipo de coronavírus que atingiu o Oriente Médio. Os resultados não foram concluídos, mas foram promissores. Um ensaio divulgado pela revista Nature, uma das publicações científicas mais respeitadas do mundo, mostra que a cloroquina e o Remdesivir deram resultados muito positivos contra o novo coronavírus em testes in vitro. Os gráficos mostram a eficácia de 7 medicamentos na inibição da presença de vírus nas células. Entre eles estão a nitazoxanida, conhecido como Anita, a cloroquina e o Remdesivir, este mostrando um resultado mais estável. Ultrapassou toda a fase de desenvolvimento pré-clínico já, e também a fase mais inicial de pesquisa clínica, que são as pesquisas feitas em voluntários saudáveis, né? Então, o Remdesivir já passou por essas fases, então ele pode ser testado diretamente em pessoas com uma doença, né? E é por isso, então, que ele chegou tão rápido, assim, né, para testes clínicos e recebeu muito apoio, né, de financiamento. Um dos investimentos na droga teria vindo da Fundação Bill e Melinda Gates. Em seu blog, Bill Gates, o bilionário criador da Microsoft, diz: a indústria farmacêutica criou antivirais incríveis para ajudar as pessoas com HIV. Para o novo coronavírus, o remédio que está em primeiro lugar como candidato nesta categoria é o Remdesivir. Foi criado para o Ebola. Provou que tem benefícios. Agora a fabricação terá que aumentar dramaticamente. O que vai valer mesmo é resultado clínico, é morrer menos, é ter menos internação, é ter menos tempo em respirador, é ter menos tempo em hospital. A empresa Gilead disponibiliza em seu site o andamento dos testes clínicos. O link direciona para uma página do governo que mostra a pesquisa que está sendo feita.
Os dados mostram que são 1.600 participantes com Covid-19 na fase 3 do estudo, que avalia a segurança do antiviral. Data para o estudo estar completo? Maio de 2020, ou seja, agora. Este outro documento mostra que, em estado grave, são 6.000 pacientes que recebem o Remdesivir dentro do estudo pelo mundo. E a data de liberação dos resultados é a mesma, maio de 2020. Os pesquisadores acreditam que os benefícios do medicamento justificam os efeitos colaterais. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária está em contato com a fabricante do Remdesivir para acompanhar a evolução dos estudos. Pode haver uma inflamação do fígado, as enzimas hepáticas podem se elevar, então um tipo de uma hepatite, vamos dizer assim, pode ser causada uma hepatite que a gente chama medicamentosa. O rim, às vezes, pode ter algum déficit de funcionamento. A gente não tem observado muito isso nesse momento, mas já tem sido descrito com essa medicação. Outros efeitos colaterais incluem, às vezes, a pessoa pode ter um pouco de náusea, enjoo, vômito. Tem um grande estudo global, né? Está sendo organizado dentro da estrutura da Organização Mundial de Saúde, que testa não só o Remdesivir, mas também combinações de outros antirretrovirais, como lopinavir, o ritonavir, interferon gama e outras drogas, em paralelo no mesmo estudo, inclusive com cloroquina e hidroxicloroquina. Tá, mas ainda assim o Remdesivir seria o mais promissor. O que vai chegar antes. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária está em contato com a fabricante do Remdesivir para acompanhar a evolução dos estudos. Em nota, a Anvisa afirma que, caso o benefício do medicamento se comprove, a agência possui mecanismos para garantir o acesso célere, ou seja, rápido, à população. A doutora Daniela Stous Gonçalves é brasileira e responsável pela Unidade de Estudos Clínicos do Departamento de Medicina Vascular da Universidade de Amsterdã, na Holanda. Ela estuda todo o processo pelos quais os medicamentos contra o coronavírus têm que passar. Eu tive que um dia desmontar toda a minha unidade. A nossa unidade se tornou pronto-socorro de corona. O coronavírus tem ensinado para os cientistas que, para acompanhar a velocidade do vírus, é preciso quebrar algumas regras. Nesse momento estão sendo testadas várias medicações antivirais, o Remdesivir, teve pesquisa lopinavir, teve pesquisa hidroxicloroquina. Então, existem várias regras que a gente segue para fazer um estudo adequado, né? Nesse momento, o que a gente está vendo, existe uma pressa, e na pressa, como tudo na vida, corre-se mais risco de fazer erros. Então, a gente está tentando, dentro do possível, fazer estudos clínicos randomizados, onde a gente inclua vários pacientes. A doutora Saskia Middeldorp é holandesa e uma das pesquisadoras mais respeitadas do mundo na área de medicina vascular, que cuida de todo o sistema circulatório. Com exclusividade, ela aceitou falar com a CNN Brasil. No Hospital de Medicina da Universidade de Amsterdã, ela conduz uma importante pesquisa com anticoagulantes em pacientes em estado grave. A UTI da instituição se tornou o centro de referência para a Covid-19. A doutora Saskia explica que a doença provoca coagulações no organismo, que podem levar a problemas como derrame, trombose e embolia pulmonar. We were struck by the number of blood clots that were found in the lungs, but also in other veins of the legs and of the arms and everywhere, meaning that this infection has a very strong effect on the coagulation, and we're quite worried about it because it may also contribute to the course of the disease, meaning that if you have a lot of coagulation activation, it may even be that that enhances the risk of getting sicker and sicker and the need for mechanical ventilation on the ICU and also maybe even of death. Durante os estudos clínicos, a pesquisadora descobriu que até 60% dos pacientes em estado grave
apresentam problemas de coagulação. If we look in the ICU patients, those patients on intensive care on mechanical ventilation, and we measure the blood, all sorts of coagulation parameters in the blood, we see in up to 50-60% of patients, you see that the coagulation system is strongly activated. Agora, ela conduz uma pesquisa em parceria com outros países, como o Brasil, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, para entender a ação dos anticoagulantes como prevenção, para que os casos não evoluam para quadros mais graves. What we really want to know why, but we also, of course, first and foremost, want to know how to prevent it. And that we should do by doing randomized trials where we, for instance, investigate if a higher dose of anticoagulant, thrombosis prophylaxis, is more effective than a lower dose, without causing a lot of harm. Enquanto os medicamentos são testados para aprovação, pesquisadores procuram outros caminhos para combater o vírus. Um deles também se mostra muito promissor. É o uso de anticorpos de pacientes que já se curaram da doença. Esta semana, a revista Nature, publicação renomada na área científica, divulgou que cientistas alemães e holandeses encontraram um anticorpo capaz de bloquear o coronavírus. Quando o vírus entra no corpo humano, o mecanismo de defesa é ativado. Os linfócitos B, um tipo de glóbulo branco produzido pela medula óssea, são acionados. São eles que reconhecem o antígeno, ou seja, o vírus que chegou ao organismo. Assim que identificam de que tipo de inimigo se trata, os linfócitos B produzem os anticorpos. Para cada vírus, é preciso um tipo de anticorpo diferente. De novo, a ligação das proteínas acontece. Assim como o vírus tem um encaixe específico nas células, os anticorpos também funcionam como chaves, que entram na fechadura do vírus e neutralizam o inimigo. Quando uma pessoa é infectada ou vacinada, ela forma anticorpos contra o agente agressor. A doutora Ana Maria Moro está à frente de uma pesquisa promissora desenvolvida no Instituto Butantan, em São Paulo. Nossos repórteres conversaram com ela via Skype. Como Ana Maria é um dos maiores nomes na área da pesquisa, a orientação é que ela evite qualquer contato para não ser contaminada. A pesquisadora busca um produto feito com anticorpos monoclonais neutralizantes, encontrados no sangue de pessoas que já se curaram da doença, para tentar matar o vírus no organismo de pacientes infectados. Uma equipe vai coletar o sangue de pacientes que já se curaram da Covid-19. A partir desse material, começa uma pesquisa muito minuciosa. Uso um conjunto de marcadores para coletar esses linfócitos B, que é como buscar agulha em palheiro. A pesquisa com anticorpos monoclonais neutralizantes começou no laboratório da Universidade Rockefeller, nos Estados Unidos, para o combate ao HIV. A universidade e o Instituto Butantan firmaram parceria e tiveram resultados excelentes também no combate ao tétano e ao Zika vírus. Diante de tantos estudos, uma pergunta ronda a cabeça de muita gente. Por que algumas pessoas têm anticorpos que combatem o novo coronavírus e outras não? E esse é um processo que acontece ao acaso, dentro de cada pessoa. Então, uma pessoa ela não vai ter uma mistura de anticorpos diferente à outra. Infecções virais, dificilmente você consegue tratar com um único medicamento, tá? Por quê? O vírus é muito espertinho, né? Então, se você bloqueia uma via do seu ciclo de vida, ele muitas vezes consegue contornar esse problema, ou gerando proteínas aí mutantes, né, que não, fechaduras que não encaixam mais a chave, que é o medicamento. Contornar os mecanismos de defesa da célula são as chamadas mutações. Preste atenção agora às revelações da chefe das pesquisas do Instituto Butantan. A boa notícia, pouco divulgada até agora,
é que o vírus não parece sofrer muitas mutações, o que levaria os cientistas a encontrar com mais facilidade uma vacina eficiente. Alguns são altamente mutáveis, como o vírus da influenza, né, que a vacinação precisa ser repetida anualmente por causa disso. Outros vírus são pouco mutáveis. Felizmente, o coronavírus parece que é desse tipo que a mutação não é muito importante. Quando um vírus é estável, é considerado estável, como no caso do corona, a possibilidade de encontrar uma vacina que seja eficiente é mais fácil. A pesquisa com os anticorpos que a equipe da doutora Ana Maria está desenvolvendo geraria um tipo de medicamento seguro, sem praticamente nenhuma reação adversa. Mas ainda há entraves para se chegar lá. Olha, é bastante difícil porque nós dependemos de todos os reagentes importados. Se tudo isso estivesse funcionando hoje, acho que talvez em 6 meses poderia ter sequências identificadas. O doutor José Mauro Puccini é hematologista do Hospital Albert Einstein e também trabalha com anticorpos. Enquanto a equipe dele está no laboratório do hospital, o doutor José Mauro precisa ficar isolado. Ele é uma peça-chave na pesquisa e precisa evitar contato com pacientes contaminados. O tratamento que a equipe do Einstein investiga, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital das Clínicas, é a imunoterapia passiva, ou seja, injetar o plasma do sangue de pessoas que já se curaram do coronavírus em pacientes que estão com a doença. Isso foi usado até a década de 40. Na década de 40 começaram a aparecer os antibióticos, outras medicações, e isso perdeu força. E agora, no século XXI, com os outros coronavírus, o SARS, o MERS, e até mesmo no Ebola, alguns grupos de pesquisadores tentaram utilizar essa mesma metodologia, esse mesmo conceito, com resultados interessantes. Só no Hospital Albert Einstein, 30 pacientes já receberam plasma de 130 doadores que se curaram da doença. Não há relato de transmissão por coronavírus por transfusão de sangue. Os doadores devem preencher os seguintes pré-requisitos: ter entre 18 e 60 anos, pesar mais de 65 quilos e ter testado positivo para o coronavírus há mais de 14 dias. O Luciano é médico e teve um quadro moderado de Covid-19. Veio fazer o teste chamado SWAB, que coleta amostras da saliva e da secreção do nariz para ver se ele está com o vírus ativo. O Rogério veio doar o plasma, mas o teste apontou que ele ainda apresentava fragmentos de vírus no corpo, mesmo depois de 15 dias de quarentena e de estar assintomático. O bancário teve que esperar mais um tempo e refazer o exame, que confirmou que ele estaria pronto para doar. E já há alguns indícios do porquê alguma pessoa tem mais anticorpos, outras têm menos? Existe algum estudo nesse sentido? Tem muita gente estudando em todos os lugares, ainda não há. Pode ter a ver com alguma situação de base da pessoa, pode ter a ver com a carga que ela recebeu de vírus que não era tão grande, portanto ela não precisou responder com tantos anticorpos. Quer dizer, tem uma infinidade de questões que podem fazer com que a pessoa responda com mais ou menos anticorpos. Outra parte do quebra-cabeça que os cientistas tentam encontrar é quanto tempo dura a imunização em cada pessoa. Então, classicamente, a nossa imunidade dura muito tempo. Tanto é que a gente toma vacinas para determinados agentes em criança e isso vai, às vezes, o resto da vida. Outras imunidades, outros tipos de imunidade não duram tanto tempo. No caso do coronavírus, não se sabe. O que se acredita é que sim, isso deve durar muito tempo, mas não se sabe. Mas o que está se falando atualmente é que parece que o risco de infecção não existe ou é muito baixo, mas isso não está cabalmente comprovado.
Os resultados do tratamento com plasma ainda devem ser analisados nas próximas semanas. Mas, por enquanto, os pacientes estão respondendo de forma positiva. A necessidade latente de se encontrar um caminho cria uma corrente de solidariedade. Apesar do sofrimento e da tragédia disso tudo, eu acho que essa experiência toda tem sido muito rica para mim e uma alegria ver os nossos profissionais que trabalham com a gente ao nosso lado, subordinados, superiores, parceiros, outras instituições ajudando da mesma maneira e todo mundo pronto para te dar uma resposta em 5 minutos. Eu acho que é necessário, nesse momento da vida, não só para médicos, enfermeiros, para quem trabalha na saúde, mas para todos, muita capacidade, muita tolerância para o desconhecido. Só tem uma maneira de derrotar esse vírus, com ciência e estarem unidos. A gente vai derrotar esse vírus, a gente tem que estar otimista. A gente quer que funcione, espera que funcione, seria muito bom. Pode ser que não funcione. E se não funcionar? Se não funcionar, nós vamos buscar outras pesquisas com outros remédios até achar um que funcione. O dossiê CNN termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, a gente volta com outras novidades sobre a investigação dos cientistas para enfrentar a Covid-19. Até lá, então. Boa noite.